Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 21 de junho. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre as 7 bem-aventuranças que se encontram no livro de Apocalipse. 7 bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, a plenitude das, das bem-aventuranças, quando conhecemos o Cordeiro de Deus, quando conhecemos a revelação desse Cordeiro. A primeira bem-aventurança está no primeiro capítulo, no verso 3. Feliz aquele, ou bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes ou bem-aventurados são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. O nosso tempo sempre está próximo. E é por isso, então, que precisamos nos atentarmos para a profecia, para as palavras da profecia, não somente ouvi-la, mas também obedecer aquilo que está escrito. Esta é a primeira bem-aventurança de Apocalipse. Você só pode ser abençoado e bem-aventurado e feliz quando você ouve e obedece à revelação que Jesus te deu. Se Deus nos dá uma revelação em Jesus Cristo, mas se a gente não atenta para ela, não a ouve e muito menos a obedece e a pratica, nós nunca seremos bem-aventurados. A segunda bem-aventurança no livro de Apocalipse se encontra no capítulo 14, no verso 13, e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, bem-aventurados os que de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente bem-aventurados, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Como podemos ser bem-aventurados se não morrermos no Senhor? Não existe coisa pior do que morrer sem o Senhor. Um ser humano que morre sem o Senhor permanece na morte e conhece o que Apocalipse chama de a segunda morte. Aqui, bem-aventurados são todos aqueles que morrem no Senhor. Que Deus possa nos permitir de conhecermos, já conhecemos nós que estamos em Cristo, esta bem-aventurança de vivermos e também de morrermos no Senhor. A terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse se encontra no capítulo 16, no verso 15. Eu virei inesperadamente como ladrão, bem-aventurado aquele que me espera alerta e que mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Não existe, isso está escrito em Apocalipse 16 e 15, não existe coisa pior do que estar nu. Espiritualmente falando, estar nu é uma posição terrível. Porque no livro de Apocalipse, o contrário de estarmos nus é estarmos vestidos de vestes brancas, ou seja, vestidos, cobertos pela justiça de Deus. A salvação nada mais é do que um vestido branco que Deus nos dá, ou seja, uma roupa, uma vida lavada no sangue do Cordeiro. E isso é o contrário de estarmos nus. A igreja que andava nu no livro de Apocalipse é a igreja de Laodiceia. Toda igreja que não é revestida da justiça de Deus é como Laodiceia. É uma igreja que está nua, mesmo estando bem vestida, espiritualmente falando, ela está nua. Nossa próxima bem-aventurança se encontra em Apocalipse capítulo 19, verso 9. E o anjo me disse: escreva isto, bem-aventurados que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Morrer em Cristo, ser convidado para as bodas do Cordeiro. Não existe coisa pior do que estar nu, porque aquele que está nu não é convidado para as bodas do Cordeiro. No capítulo 19 de Apocalipse, nós recebemos a explicação do que significa estar vestido de roupa branca. É estar revestido da justiça de Deus. E todos os que estão ao redor da mesa do Cordeiro estão vestidos de branco. Ou seja, foram convidados para o banquete do Cordeiro porque foram justificados por Cristo Jesus. Nossa próxima bem-aventurança se encontra no capítulo 20 e no verso 6. Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles para sempre ou por 1000 anos aqui.
Bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é um pesadelo. Que Deus possa nos permitir de participarmos dessa primeira ressurreição, pela graça de Deus. E a próxima bem-aventurança, e são 7 as bem-aventuranças em Apocalipse, se encontra em Apocalipse 22 e verso 7. Vejam, eu venho em breve. Bem-aventurados aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Jesus está voltando e que nós possamos sermos bem-aventurados ao obedecermos às palavras que estão escritas, registradas neste livro. E então a última bem-aventurança, a sétima, se encontra no capítulo 22 e no verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes. A eles está permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Aquela árvore da vida da qual a gente perdeu o acesso com a queda, agora a gente tem acesso a esta árvore da vida. Sinceramente, a árvore da vida se chama Jesus de Nazaré. A vida eterna. Ele mesmo disse, eu sou a vida eterna. A única forma de termos acesso a esta vida eterna é, então, termos nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O acesso à árvore da vida é a mesma coisa que eu ser convidado ao banquete do Cordeiro. Só quem tem veste branca pode entrar. E Jesus, então, vai utilizar este mesmo, porque todos esses textos de Apocalipse é Jesus falando, né? E ele também fala em Lucas capítulo 11, 27 e 28. Enquanto Jesus falava, uma mulher na multidão gritou, bem-aventurada é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. E Jesus, porém, responde, muito mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você quer ser abençoado, quer ser bem-aventurado? Não fica pedindo coisas para Deus. Me dá isso, me dá isso, me dá aquilo outro. Peça a Deus que você possa obedecer a sua palavra. Esta é a melhor forma de ser bem-aventurado. Que Deus te abençoe.